Olá, amigo internauta do portal Cidade de Itapira. Esta é a TV PCI e o programa Conversa de Gente Grande, que hoje recebe aqui em nossos estúdios o Antônio Carlos Crivellaro, que é cirurgião dentista, especialista em periodontia e em odontologia para pacientes com necessidades especiais e é presidente da APCD, que é a Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas da Regional de Mojimirim. É ex-presidente do Lions Clube de Itapira, pós-graduando em saúde mental, funcionário do Instituto Bairral de Psiquiatria desde 1988, onde é o responsável pelo Centro de Estudos e Tratamento Odontológico para pacientes portadores de transtorno mental e odontogeriatria. É colaborador de jornais de Itapira e Mojimirim, onde escreve crônicas, artigos de odontologia, saúde mental, literatura e filosofia. Ele está aqui conosco para conversar sobre uma campanha que está sendo colocada aqui tanto em Itapira como em Mojimirim, onde tem a parceria da APCD, que é a Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas, com o Lions Clube. E o tema, e essa campanha, ela se chama A Vida Não É Uma Droga, Dependência Química Tem Jeito. Essa campanha, ela está sendo realizada através de divulgação, né, nos jornais da cidade, através de artigos, enfim, através de um processo de conscientização. E sobre isso a gente vai conversar, até porque agora no dia 31 de agosto, sábado, haverá uma grande concentração na Praça Bernardino de Campos, onde haverá um processo de panfletagem, um processo de chamar a população para a importância desse tema. Boa tarde, Antônio Carlos, seja bem-vindo. É bom tê-lo aqui para conversar sobre esse assunto tão importante. Obrigado, Nino. Obrigado você. Obrigado, Renato. Obrigado pelo PCI. É uma grande satisfação estar aqui e falar dessa nossa campanha. Essa campanha começou em março e, como eu estava falando para você agora, né, nós não temos prazo para terminar. Anteriormente nós pensávamos talvez em ficar até maio do ano que vem, mas eu acho que tem muita coisa para ser divulgado, muita coisa para ser falada e realmente não vai ter prazo para terminar. Ah, certo. Bom, eu acho que esse é um assunto palpitante, ele aflige inúmeras famílias e muitos jovens, principalmente que estão iniciando, né, na vida profissional, na vida como estudante universitário, muitos ainda na adolescência. E eu acho que é importante que a gente conheça um pouco, né? Eu acho que é importante que a população, o internauta que está nos assistindo, conheça um pouco o máximo possível de informação a respeito desse assunto. Então, Antônio Carlos, eu pediria que você definisse para a gente o que são as drogas. Perfeito. A droga é toda substância que, quando introduzida no organismo, produz alguma alteração. Essa alteração pode ser física ou mental, tanto de um jeito ou de outro. Normalmente as pessoas acham que drogas são só aquelas substâncias que causam malefícios ao organismo, mas nem sempre. Quando você toma um remédio, você vai na farmácia e toma um remédio, você está ingerindo uma droga também. Só que essa droga, no caso, ela é benéfica, né? A partir do momento, se você tomar esse medicamento sem receita médica ou em grande quantidade, ela, em vez de ser uma droga benéfica, ela pode ser até um veneno, né? E depois nós temos essas drogas mais conhecidas, que nós temos as drogas lícitas e as drogas ilícitas. A gente diz drogas lícitas, aquelas drogas que não são vetadas para o consumo, né? Então é o caso do cigarro, de bebida, que você pode ir em qualquer bar, qualquer supermercado e comprar. E drogas ilícitas, aquelas que são vetadas do seu consumo, né? Que seriam a maconha, a cocaína, outros tipos de drogas. Perfeito. A gente sabe que é comum as pessoas imaginarem que a droga entrou na nossa vida, né, da nossa sociedade recentemente, né? Faz pouco tempo que a gente tomou informação a respeito
desse assunto. Mas a gente sabe que não, isso já existe situações lá na Roma Antiga, no Egito. Conta pra gente um pouco do histórico dessa. Então, as drogas, acredita-se que as drogas convivem com o homem desde o início da humanidade, né? De repente o homem percebeu que algumas plantas davam um efeito, né? Um efeito no cérebro, que tirava essas pessoas do sério, deixava mais alegres, mais tristes. Enfim, produziu alguns efeitos. E o homem passou a consumir esses tipos de planta, né? No caso é a cocaína, né? A coca, a folha da coca, a maconha e principalmente o álcool é o mais antigo, né? Os povos da antiguidade já usavam o álcool, né? A civilização egípcia, por exemplo, já fazia cerveja, né? Então é muito antigo, né? São povos que já usavam essas drogas. E depois foi se percebendo que elas poderiam provocar um tipo de comprometimento físico-mental, que é o caso da dependência química. Só que até chegar nesse ponto demorou muito tempo, foi praticamente no século XX. A partir do século XX, o homem percebeu que algumas pessoas ficavam completamente comprometidos com o seu estado físico-mental através do consumo dessas drogas. Aí a gente vem ter aquela ideia da dependência química. Aí realmente chegou à conclusão que haveria de ter um controle sobre essas substâncias. É importante dizer também que as drogas, no início, elas eram plantas. Depois, o homem passou a sintetizá-las em laboratório, né? Então, no caso da morfina, da heroína, por exemplo, foram drogas que foram fabricadas em laboratório. O caso das anfetaminas também, que são os remédios para emagrecer, já são drogas mais diferenciadas. Agora, as primeiras mesmo, né, no caso da maconha, no caso da cocaína, a folha de coca, eram plantas, né? Acredita-se, inclusive, que os índios do Brasil já usavam alguns tipos de drogas também, até bebida, né? Aí, quando o Brasil, entre aspas, foi descoberto, né, os portugueses chegaram aqui e também trouxeram alguns tipos de droga, a bebida, por exemplo. Às vezes a bebida é usada também para você dominar os povos, né? Você chega e torna essa pessoa dependente da bebida. Os colonizadores usaram muito isso aqui na América do Sul, em outros países também. Então a droga ela é muito antiga e ela é usada com fins recreativos, às vezes para provocar um estado de maior atenção, só que tem esse inconveniente, ela provoca dependência química. Mas existe também em alguns casos, o uso cultural, né? Uso cultural. E nesse aspecto, ele também gera dependência e gera o mesmo problema? Então, pode até gerar, né? Você veja bem, há estatísticas que mostram que de cada 10 pessoas que experimentam droga, uma se torna dependente químico, né? Então é muito sério. Eu acho que mesmo assim, as pessoas que usam assim de uma forma recreativa ou mesmo de uma forma cultural, né, a gente sabe que tem algumas seitas até usam, né? Mas deve ter muito critério no seu uso, né? O que a gente diz, né, é o seguinte, tem algumas pessoas, parece que tem uma coisinha, entre aspas, né, no seu organismo, uma falta de alguma coisa. E quando essa droga chega ali, parece que encaixa, né? Era o que faltava para essa pessoa. E aí que a coisa se torna mais séria. Aliás, aqui no Brasil, a droga, eu acho que talvez você tenha até mais informação a respeito disso, é muito associado a uma faixa menos favorecida da população. As pessoas normalmente imaginam que quem consome, né, os grandes consumidores, são as pessoas que numa situação mais desfavorável. O que não é verdade. Não, né? é verdade. Normalmente associa o cidadão lá que está fora da escola, que fica para a rua, o pessoal de rua. Mas não, tem muitos médicos, muitos Exato. advogados, muitos dentistas, né, que consomem e que, inclusive, mantêm, na verdade, o tráfico. Exatamente. São essas pessoas, né? Exatamente. Esse pensamento que você falou é uma verdade. Acha que só as pessoas, né, mais pobres, mais simples, né,
que consome drogas. Não é verdade. Todo mundo hoje na sociedade tem acesso de uma maneira fácil às drogas, né? Então toda a sociedade hoje ela pode ser vítima dos seus efeitos. O que a gente diz é o seguinte, né? Que nem sempre, por exemplo, há uma alegação que são casos de famílias desestruturadas, por exemplo, mas nem sempre é assim. A gente está cansado de ver de famílias que têm assim um excelente nível de convívio entre todos da família e, no entanto, de repente, alguém dessa família se torna um dependente, um usuário de crack. É o que eu falei para você. Isso são conceitos bem atuais, que existe algumas pessoas que já têm uma certa tendência a ser um dependente químico. É aí que mora o perigo, né? É saber que você tem essa condição, né? Algumas pessoas, a gente observa, que passam a vida toda sendo um usuário de final de semana, por exemplo, ou de bebida, ou de cocaína, né? Mas, no entanto, algumas pessoas bebem e bebem desenfreadamente, ou usam drogas também dessa forma, de uma forma diária, né? O que a gente diz é o seguinte, né? Há de se ter uma restrição, a pessoa ficar bem atenta aonde ela se enquadra, né? Se ela perceber que ela tem uma compulsão maior por droga, afastar imediatamente. Aliás, eu acho que esse é o grande problema, né? Porque, aliás, você deu um número, de cada 10, um se torna dependente. Ou seja, a maioria das pessoas usam a droga de uma forma social, né? Seja ela de qualquer natureza, no final de semana, e não acontece nada. Qual é o sintoma? Quer dizer, como que o cidadão ele pode saber se ele tem essa tendência ou não? Então, de imediato, uma pessoa que ela começa a se tornar dependente químico, ela vai perdendo o interesse pelas coisas. Ela começa a ter um desapego à sua atividade, por exemplo, de trabalho, desapego familiar, desapego social. Ela começa a se concentrar estritamente na droga. No caso da bebida, por exemplo, né? Ela já acorda de manhã cedo, já pensando que hora que ela vai beber. Se ela vai ter um compromisso à tarde, à noite, se ela vai reunir com os amigos no bar, ela vai ficar a maior parte do tempo pensando em ter essa bebida, essa droga de uma forma geral. E o cigarro? O cigarro é uma droga lícita, é uma droga que provoca esse tipo de dependência também. O cigarro ele age como uma droga ilícita da mesma forma. Ele vai atuar na parte do cérebro, num setor que a gente diz que é a zona do prazer, né? Para você ter uma ideia, como a dependência química ela é séria, essa zona do prazer é a mesma região do prazer de comer e o prazer sexual, né? Então está tudo interligado. E a droga ela vai entrar justamente nesse local. Agora você imagine, depois que a pessoa já adquiriu essa dependência, né, ela já está localizada nessa região do cérebro, a droga já está localizada, ela já é reconhecida ali. Para você desassociar tudo isso depois, é um processo não tão simples. É por isso que depois não adianta você fazer só a desintoxicação do usuário de droga, né? Você tem também depois de reinserir esse usuário na sociedade, fazer terapias. É um processo que demora algum tempo, não é tão simples assim não, justamente pelo local que a droga atua. Eu fui fumante, né? Uhum. Felizmente o meu último cigarro ficou lá em 1988. Uhum. Mas eu levei 5 anos tentando parar de fumar, né? Você tentou 5, eu fiquei 10. Que eu fui fumante também, fiquei 10 anos. Graças a Deus faz 13 que eu parei, né? Então você vê como é complexo o vício do cigarro. Aliás, dizem que o vício do cigarro é pior do que o da cocaína. Quer dizer, é mais difícil você largar do vício do cigarro do que da cocaína, né? Então, realmente, tem que abrir os olhos das pessoas, porque o cigarro ele é vendido abertamente, qualquer bar, né? Então, é muito fácil você começar a fumar, e é principalmente na vida de adolescente, de jovem que a gente começa. Então, tem que orientar muito as pessoas, não, nem comece, né? O cigarro é ruim, não fique longe, isso é a melhor coisa. Agora, a gente percebe, né, que com relação ao cigarro, houve uma mudança, né? Houve. Uma redução drástica. Exato. Eu lembro no meu tempo de adolescência, de juventude, onde
você contava no dedo quem não fumava. Né? Uhum. E hoje você conta no dedo e dando um corte quem fuma. Exatamente. Você vê como as campanhas são importantes. Porque às vezes as pessoas me perguntam, falam, mas essa campanha que vocês estão fazendo, será que vai dar efeito? Será que surte efeito? Então você veja do cigarro. Depois que o governo começou a pegar pesado em relação ao cigarro, nós tínhamos, só para você ter uma ideia, 35% da população do Brasil fumava antes dessas propagandas contra o cigarro. Hoje nós estamos com menos de 15, 14,7 mais ou menos. Então caiu pela metade. A partir do momento quando o governo proibiu que as televisões passassem aquelas propagandas no horário nobre, hoje não pode passar em horário nenhum também, né? E os maços de cigarro passaram a vir com aquelas propagandas, com aquelas fotos horríveis, e também foram proibidos os acessos ao fumo, né? Nos restaurantes, nos bares, nesses lugares, diminuiu sensivelmente. Então as campanhas realmente, ela resolve sim, ela tem um efeito muito benéfico. Na minha época de faculdade, por exemplo, as pessoas mais jovens podem estranhar isso daí. Na minha turma, num curso de odontologia, eu acho que nós éramos em mais de 80% de fumantes na classe. E se fumava em sala de aula. Não é verdade, né? É verdade. Sala de aula, os alunos fumavam, professor fumava, todo mundo fumava. Quer dizer, você imaginar isso hoje é um absurdo. Quer dizer, hoje você, até na rua é complicado para você fumar, né? Tem que fumar escondido. Agora você imagina fumar em sala de aula, realmente é... Não, e hoje a gente percebe que a sociedade atua. Ela atua. Né? Na verdade, hoje a vida do fumante virou um inferno. Virou um inferno. Hoje você não tem lugar para fumar, mas essa é a verdade. Graças a Deus que nós paramos. Mas eu conheço muita gente aí que... tem alguns amigos que são extremamente resistentes. Eles sabem que o cigarro faz mal, sabem que isso vai prejudicar a vida dele, mas ele não admite. Quer dizer, é impressionante como atua essa questão da dependência, né? É impressionante. E a pessoa, realmente, para ver livro que eu falei para você, né? Você ficou 5 anos tentando largar de fumar. Eu fiquei 10, fiquei mais tempo. Mas a gente consegue. E consegue, realmente, com muita força de vontade. No nosso tempo, você não tinha ajuda da medicina. Nós não tínhamos. Agora, hoje, existem medicamentos, existem terapias. Nos próprios CAPs, tem pessoas, tem psicólogos, tem psiquiatra atendendo as pessoas que querem largar de fumar. Então deve procurar, eu quero largar de fumar, mas eu não consigo. Vamos procurar ajuda médica, né? Porque às vezes sozinho você não consegue mesmo. Tem que procurar. Se é uma dependência química, né, você está dependente de alguma coisa. Então às vezes você tem que tomar até algum medicamento para ajudar nesse processo. O álcool você coloca nesse mesmo patamar? Mesma coisa. O álcool, aliás, eu acho que é uma situação gravíssima. Hoje que nós estamos vivendo no Brasil é uma situação grave em relação ao álcool. Por quê? O álcool a gente considera a porta de entrada para as outras drogas. E o álcool se vende abertamente. E a gente observa que o jovem hoje tem muito acesso. E está bebendo muito. O que você escuta essa molecada falar que bebe em final de semana, e às vezes bebe quase todo dia, é uma coisa medonha. E se bebe muita cerveja. Há uma crença que cerveja não faz mal, não é bebida alcoólica, tanto que as propagandas de cerveja passam direto na televisão. Uma propaganda mais bonita que a outra, criativas, como eram as de cigarro mesmo, né? Exatamente. Que eram lindas. E cerveja também é álcool, provoca dependência. Uma garrafa de cerveja tem quase 5% de álcool, é bastante. Você toma 2 latinhas de cerveja, já dá uma zonzeira, você já percebe, quer dizer, já está mudando o seu estado psíquico. Então é uma droga e o álcool a gente sabe que provoca uns problemas terríveis familiares, né? Então, realmente, a gente acha que o governo deveria ter o mesmo procedimento que ele teve com o cigarro. Né? Boicotar mesmo, não deixar que as TVs passem esses tipos de propaganda e as garrafas de bebidas, por que não? Que também venham com, né, com palavras ajudando as pessoas a não consumirem. Você dizer, por exemplo, só assim, ó, beba menos, como é feito hoje, não resolve. Não. Né? Você tem que mostrar o fígado, por exemplo, de um alcoólatra, né? Um fígado se decompondo. Né? Se você notar, Nino, acho que em quase todas as famílias
nós temos um ou outro alcoólatra, né? A gente já teve ou tem amigos alcoólatras, perdemos amigos jovens às vezes, você sabe disso, com 40, 50 anos, vítimas de bebida, né? Então, a sociedade, de uma forma geral, ela faz vista grossa à bebida. A bebida é aceita normalmente, mas ela provoca muitos problemas de ordem social, familiar, no trabalho, tudo mais. Aliás, essa questão da publicidade é bom lembrar que na nossa época, né, quando se fazia propaganda de cigarro, o cigarro era associado a mulheres bonitas, a carros de último tipo, né? Exatamente. Enfim, porque mexia com status, né? Com status. Já ao contrário agora, a cerveja, ela trabalha com a alegria, né? Ela procura com a reverência. E, além dos males, né, que a pessoa tem a questão do trânsito, né? Dos acidentes automobilísticos, que hoje o álcool provavelmente deve ser o que mais influencia. As estatísticas mostram que o álcool está diretamente relacionado à maioria dos acidentes automobilísticos, né? Porque ele tira o reflexo da pessoa. Então, às vezes, se você está dirigindo, você precisa de um lance rápido para tirar seu carro de um perigo. Se você tiver alcoolizado, você não vai ter esse reflexo. É onde acontece que muitas pessoas morrem. E a gente nota também que tinha um tempo que as mulheres não bebiam cerveja. Não sei se você lembra disso. Eu lembro. Você saía com a namorada, ia no barzinho, isso, aquilo, você tomava cerveja, elas não bebiam cerveja. Hoje as mulheres estão bebendo mais cerveja que os homens, né? Se tornou um hábito feminino, como o cigarro também. As empresas de bebidas conseguiram isso também, né? Viciar as mulheres na cerveja. Perfeito. Qual que é a droga que hoje que é mais utilizada no mundo? A gente considera a droga ilícita a maconha, né? A lícita seria a bebida, o cigarro, né? Hoje mais o cigarro diminuiu bastante, é mais a bebida como droga lícita, e ilícita é a maconha. Aliás, esse assunto da maconha é interessante porque a gente percebe que existem pessoas, né, que defendem o uso medicinal, né, terapêutico da maconha, conseguem colocar inúmeras vantagens, né, no uso dela. Afinal de contas, o que é que tem de verdade nisso? Então, todas essas informações acerca da maconha ser usada com fins medicinais, ainda falta muito de concreto nas pesquisas. Há muita boataria, né? Fala muita coisa, mas de concreto que a gente tem é muito pouco. O que a gente sabe, por exemplo, se uma pessoa ela tiver tendências a desenvolver transtornos psiquiátricos, se ela começar a fumar maconha, ela vai exacerbar isso daí. Então acontece com muito jovem, por exemplo, né? Ele começa a fumar maconha, ele estava certinho, bonitinho, não tinha problema nenhum. Mas ele já tinha uma tendência, por exemplo, a ser um esquizofrênico. Ele começa a fumar maconha e pode desenvolver essa doença exacerbado pela droga. Isso não quer dizer que a maconha deixou ele esquizofrênico, não é isso. Ela vai contribuir para que isso aconteça. Por quê? Porque a maconha é uma droga alucinógena, né? Ela provoca uma sensação de alucinação. E quando você tem um transtorno psiquiátrico, por exemplo, uma esquizofrenia, você tem alucinações, você tem delírios. Então ela chega muito próximo disso daí, né? Mas a gente repara que tem umas pessoas que defendem assim apaixonadamente essa questão, né? Que não são, inclusive, necessariamente usuários. Exato. Por que a maconha tem essa magia de criar essa sensação? Exato. Fala que é uma droga leve, fala que não provoca dependência. Isso não é verdade. Ela não é nem droga leve e ela provoca, sim, dependência. É justamente esse culto que se tem, né, que ela pode ser até benéfica, isso e aquilo, que justifica esses tipos de afirmações. Mas a gente observa, por exemplo, que em alguns países, né, onde ela é de uma certa forma até liberada, né, você
tem uma população também dependente químico. Quer dizer, você ter a maconha sendo vendida de uma forma livre não quer dizer que você vai diminuir o consumo, não. As pessoas conseguem, continuam, né? A gente viu no Fantástico recentemente nos Estados Unidos algumas pessoas que foram autorizadas a plantar maconha em casa, né? Então tem um vasinho de maconha lá, ela quer fazer um cigarrinho, ela vai lá, prepara tal. Agora, você acha que isso é bom? Se a gente justificou agora aqui que ela provoca alucinação, que ela pode exacerbar doenças psiquiátricas, será que ela é uma droga boa? Eu acho que nenhuma droga é boa, né? Toda droga que provoca alterações físicas ou mentais não é boa. Você vê até o remédio, por exemplo. Ninguém está falando mal de remédio, nós precisamos de medicamentos, às vezes para pressão, remédio para diabetes, para colesterol. Depois que a indústria farmacêutica cresceu, desenvolveu, nós passamos a viver mais. Contudo, o que acontece? Todo remédio tem um efeito colateral. Você começa a tomar um, você está tomando dois, você está tomando três, né? Então, tudo que tira o ser humano da sua sobriedade, então, não é bom. O que a gente diz é o seguinte: se nós pudéssemos controlar todas as nossas doenças, nossos hábitos de vida, uma vida saudável, uma alimentação saudável, né, fazer exercício físico, talvez nós não tivéssemos tantos problemas. Mas nós somos relapsos em relação a isso, né? Às vezes nós não encontramos tempo, ou às vezes a gente também tem a gula, a gente quer comer isso, quer comer aquilo, mesmo sabendo que faz mal, né? Mas toda droga, ela tem os seus efeitos colaterais, mesmo as drogas que são benéficas. E essa questão, libera ou não libera? Qual que é a sua posição? Eu acho que a minha posição é que não deve se liberar, não. Eu acho que a partir do momento que você tiver essa liberação, não acredito que vai diminuir o consumo, não. Há uma justificativa, por exemplo, que você vai tirar o traficante do caminho, né? Mas eu acho que vai ficar uma coisa muito facilitada, né? Agora, as pessoas que defendem essa venda livre de drogas alegam que você vai ter o traficante fora, mas isso nem sempre vai acontecer, né? A gente observa, por exemplo, na Suécia, nos países, na Holanda, né? As últimas pesquisas estão mostrando que não diminuiu a quantidade de drogados, né? Então ela não é benéfica, não. Eu acho que não vamos criminalizar, né? Não é criminalizar. Não sei se você lembra, por exemplo, nos anos 60, nos anos 70 até, né? Algumas pessoas que bebiam demais, caiu na rua, vinha a polícia e prendia. Você lembra disso? Lembro. Então levava preso o camarada estava ali de fogo na rua, né? Maconha, um maconheiro, por exemplo, né? Fulano maconheiro está preso, né? Não vamos fazer isso. O usuário, como a gente falou, o usuário, ele é um dependente químico, né? Então ele precisa ser tratado, não vamos criminalizar, né? Então o objetivo é você fazer o tratamento. Eu tenho alguns conhecidos, ex-usuários de drogas, alguns até vão participar nas palestras com a gente, eles mesmos são contra, né? Eles acham que essa questão, por exemplo, de você substituir uma droga por outra. Então fala-se, por exemplo, olha, existem trabalhos até mostrando isso daí, de você substituir o crack pela maconha. Quer dizer, a pessoa deixa de fumar o crack e passa a fumar a maconha, que é uma droga mais leve, né? Isso aí vai dar resultado? Você pode conversar com ex-usuários, vão falar, não vai dar resultado, né? Então, eu acredito que para uma pessoa largar da droga, ela tem que parar realmente, ela tem que parar. O Dr. Roberto Laranjeiras, que é o coordenador da campanha do crack São Paulo, ele é muito pertinente nesse aspecto, né? Ele é incisivo nisso daí. Ninguém larga de droga consumindo droga. Para você largar, você tem que parar, né? Tem que fazer um trabalho de desintoxicação primeiro e depois de uma recuperação. Não adianta você ir fazer um tratamento só de desintoxicação, ir no hospital psiquiátrico ou num outro lugar, mas depois não continuar todo o trabalho com terapia, né? Tudo mais que tem que fazer depois. Então depois tem que ir para o CAPS, ou às vezes para as comunidades terapêuticas, né? Tem que continuar esse trabalho. Não só fazer a desintoxicação, senão não vai adiantar. Logo ele volta novamente ao consumo da droga. Na verdade, o dependente, o viciado, ele
ele deve ser considerado exatamente como qualquer outra pessoa doente que precisa de tratamento. Exatamente. É isso, né? E é exatamente que nós pretendemos falar nessa campanha. Nós não estamos aqui simplesmente para dizer, olha, a droga é uma coisa feia, não faça isso, é uma coisa antissocial, é imoral consumir droga. De jeito nenhum, nós não estamos falando isso. Nós estamos dizendo que se você usar droga, você vai ter uma série de problemas. Aí toda pessoa, ela tem o direito de escolher. Agora, ela tem que ser bem orientada, né? Porque a gente observa muitas vezes que o jovem entra na droga sem saber dos efeitos. Aí já é uma outra coisa. Só vê a parte boa, né? A parte boa. É. Mas talvez ninguém tenha falado, o caso do cigarro, por exemplo, né? Ninguém falou para ele que ele pode, eventualmente, no futuro, ter um câncer de pulmão, né? Morrer mais cedo. O cigarro abrevia a vida no mínimo em 10 anos. Né? Agora, é importante você saber. Agora, a decisão é sua. Agora, aquelas pessoas que já estão envolvidas, que já consomem a droga, elas não podem ser marginalizadas. Eu acho muito importante isso daí, né? Nós tínhamos muito disso na década de 70. Nossa, também, né? O Parque de Itapira, não sei se você lembra disso, o nosso Parque de Itapira, o Parque Maravilhoso, teve uma época que ele era um local que as pessoas quase não iam mais, que se falava que quem ia no Parque de Itapira, no Parque Juca Mulato, eram os maconheiros. Né? Muitas vezes até de dia. De noite, então, nem pensar em passar pelo parque. Quer dizer, é um absurdo. Não vamos marginalizar. O dependente químico, ele é um doente. A gente tem que respeitar e ajudar essas pessoas a terem uma vida normal. Então, esse é o nosso objetivo da campanha também. E o crack? O crack me parece que é o grande problema hoje. Exato. O que aconteceu com o crack? Nessa década de 70, também nos anos 60, nós tínhamos o quê? O que os usuários usavam? Primeiro, o pobre usava bebida alcoólica. Né? As pessoas que tinham poder aquisitivo melhor usavam a maconha e a cocaína. Só que a maconha e a cocaína eram drogas caras. Então, a pessoa de menor poder aquisitivo não tinha acesso nem à cocaína e muito menos à maconha. Hoje, nós tivemos uma democratização da droga. Né? Por quê? O crack não é nada mais que o refúgio da cocaína. Então, a cocaína, que até hoje ela é cara, ela acabou tendo um substitutivo. A altura, até mais a altura, que o crack, ele é mais viciante, ele é mais potente e custa barato. Uma pedrinha de crack hoje custa R$1. Então a gente vê esses moços aqui pela cidade, às vezes pedindo, não, me arruma R$1, me dá uma moedinha e tal. Ele vai comprar o crack fatalmente. Então é uma droga muito barata. E ela provoca uma dependência quase imediata. Ela provoca delírio, alucinação, e a gente vê em São Paulo, por exemplo, né, aquela região de São Paulo que foi habitada, né, a Cracolândia, por exemplo, né, uma judiação. Realmente a pessoa ela fica num estado miserável, é difícil para largar dessa dependência, mas a gente acredita que hoje a gente está vendo um trabalho muito interessante do governo do Estado de São Paulo. O governo do Estado de São Paulo arregaçou as mangas aí e está fazendo alguma coisa. Então nós temos até as internações compulsórias, que está sendo muito discutido hoje. Isso, eu ia até perguntar isso para você. Interna, não interna. Às vezes me pergunto isso, poxa, mas você pegar uma pessoa que está lá na rua e interná-la sem ela querer, sabe? Isso aí não é um tipo de violação? Mas será que essa pessoa tem condição de avaliar o estado que ela está? Nós vamos deixar ela morrendo ali na calçada, na sarjeta? Né? Então, nesses tipos, eu acredito que seja válido, sim. Agora, em outras situações, há de ter o respaldo da família, o usuário também deve querer se tratar, senão fica difícil. Né? Exatamente. E como que você tem dito para a família, né, quando vê um filho que está envolvido com droga? O que ela tem que fazer? O que ela pode fazer? Primeira coisa, pedir ajuda. Né? Não fuja, não fique com medo, não fique envergonhado. Às vezes as famílias elas ficam até envergonhadas. Puxa vida, né? Estou com um problema assim na minha família, nunca pensei que ia acontecer isso com meu filho, com a minha filha. Lembre-se o seguinte, você que tem um filho, uma filha usando drogas, qualquer pessoa pode chegar a esse estado. Isso não quer dizer que você, pai ou mãe, deu uma educação ruim. As drogas estão aí para qualquer um.
Isso não quer dizer nada. O importante é você procurar ajuda, procure ajuda, não fique quieto. Nós temos os CAPs, nós temos hospitais, nós temos comunidades terapêuticas, nós temos grupos de autoajuda, e os grupos de autoajuda, né, são muito importantes, né, tanto para os alcoólicos como pelas drogas ilícitas também. Sempre procurar ajuda, né, nunca ficar isolado e se remoendo por esse problema na casa. Bom, aqui Itapira, onde você tem, passa essa informação, onde é que a pessoa deve procurar, quais são os locais? Tem sim. Então nós temos, primeiro local, procurar os CAPs que nós temos na cidade, né? Ali no nosso teto nós temos, é o CAPs AD, álcool e droga, é o primeiro local. Já procura lá, já vai ser atendido, você já vai ser acolhido, tem pessoas especializadas para recebê-los ali, né? Porque é muito importante, né, o seguinte, quando uma pessoa tem um filho, uma filha, um membro da família drogado, essa pessoa, o pai ou a mãe também fica doente. Ela fica muito angustiada, ela começa a ter problema. Então, ela tem que fazer o tratamento junto com o usuário. Ela é participante desse tratamento. Não há como você tratar só o usuário de droga, só o dependente químico. Toda a família tem que participar, porque nesse processo complexo, a gente volta a dizer, toda a família fica doente, não é só o usuário. Aliás, é comum, às vezes, a família tentar resolver esse problema, às vezes através até da violência, né? Exatamente. É comum a gente ver notícias, esses dias mesmo eu estive vendo uma. Aí, para encerrar esse assunto, eu não sabia que as drogas tinham algum efeito nos dentes. Exatamente. O que você pode nos dizer sobre isso? Tem dois efeitos. Nós dizemos que tem um efeito primário e um efeito secundário. O efeito primário é que a pessoa, o usuário de droga, ele acaba se esquecendo da higiene de uma maneira geral. Não só a higiene bucal, mas da higiene de uma forma geral. Então dá um colapso na boca. Você imagina uma pessoa que vai ficar meses, às vezes até anos, sem escovar os dentes. E depois temos os efeitos diretos, né? Se você vê, por exemplo, a maconha. A maconha, ela tem uma taxa de alcatrão altíssima. Então o potencial da maconha provocar um câncer de pulmão é maior do que o do cigarro ainda. Você tinha perguntado aquela hora até da maconha, né? É mais um motivo para não fumar maconha. Aliás, né? O fumante de maconha, ele acaba dizendo que ele usa isso, né? Que faz menos mal que cigarro. Não faz não. Tem mais alcatrão ainda, e o alcatrão é cancerígeno, vai dar mais problema. Essa fumaça da maconha também vai escurecer os dentes, vai provocar alterações na gengiva. A cocaína tem alguns usuários que pegam aquele pó de cocaína e passa na gengiva, né? Vai passando na gengiva. Isso provoca um ressecamento da gengiva, um ressecamento dos dentes, erosão dos dentes, então vai ter muita cárie, vai ter muita dor, né? As anfetaminas, que são aqueles remédios para emagrecer, muito usado também por motoristas de caminhão que querem passar noites sem dormir, dirigindo pelo Brasil afora, né? Essas anfetaminas também provocam o bruxismo e o ressecamento da boca, fica com a boca seca. Você sabe que quando a pessoa fica com a boca seca, o dentista chama isso de cheirostomia, né, você não tem uma limpeza natural pela saliva, e isso vai fazer com que você tenha mais cárie, mais doença de gengiva, né? Então, na verdade, as drogas, elas vão provocar um colapso que é da cabeça aos pés, né? Tudo vai ser realmente comprometido. Perfeito. Voltando aqui agora a essa ação que vocês vão fazer sábado, ela vai começar a que horas? Vai começar às 9 horas na Praça Bernardino de Campos e nós pretendemos ficar até às 13 horas. As pessoas que quiserem conversar com a gente, nós vamos estar lá também, as pessoas que têm problemas em casa e que tiverem alguma dúvida, venha conversar com a gente, vamos bater um papo, né? Nós estamos à disposição. E a acolhida de vocês, quer dizer, ninguém deve se preocupar, claro que não, e que vai ser marginalizado, coisa parecida. Isso que a gente pretende mostrar realmente para a sociedade, né? Que o dependente químico, ele sofre de uma doença, ele possui um transtorno mental e deve ser tratado, só isso. Perfeito. Bom, estamos aqui ao final da nossa entrevista de hoje. Antônio Carlos, se ficou algum assunto aí que a gente acabou não abordando, o que você queira encerrar, fique à vontade. Acho que era isso daí que nós tínhamos para falar. Muito obrigado. Conseguimos varrer tudo? Eu acho que sim. Bom, a gente espera que esse programa tenha sido de importância, né, para você, internautas, ou usuário, ou por ter alguém envolvido nesse assunto, que possa
ter levado a você um pouco mais de informação. E aqueles que precisarem de outras informações de forma mais específica, está aí uma grande oportunidade neste sábado na Praça Bernardino de Campos, com essa campanha que é patrocinada pela Associação dos Dentistas, dos Cirurgiões Dentistas aqui da nossa região, Itapira, Mogi-mirim, e do Lions Clube de Itapira, que está junto com a associação nesse evento que é de uma importância social relevante para a nossa cidade. Nino, só um minutinho, agora me lembrei de uma coisa, né? Nós estamos realizando palestras em escolas, entidades, em associações. Então, as pessoas que quiserem palestras, entrem em contato com a gente. Liga, ó, 3863-8140. 3863-8140. É a sede da PCD Regional de Mogi-mirim. Que a gente vai achar, a gente tem bastante compromisso, né, Nino? Mas a gente vai arrumar um horáriozinho e vamos ter muito prazer de fazer uma palestra. As palestras são gratuitas. Ah, perfeito. Tá, então, mais uma dica que às vezes alguma comunidade, algum bairro, algum clube, alguma escola quer levar a informação e quer encontrar de repente até uma forma indireta de fazer com que isso chegue para as pessoas desse grupo, né? E aí chamar o pessoal que eles vão com toda certeza encontrar um tempinho e vão levar essa palestra a vocês. Eu agradeço aqui a sua visita, use sempre que precisar e estaremos aqui até uma próxima oportunidade. Muito obrigado pela sua companhia. Obrigado.